Continuação do livro Cristianismo Puro e Simples. Capítulo 4. O que existe por trás da lei? Vamos fazer um resumo de tudo o que vimos até aqui. No caso das pedras, das árvores e de coisas dessa natureza, o que chamamos de lei natural pode não ser nada além de uma força de expressão. Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, quer dizer apenas que a natureza, de fato, se comporta de certa forma. As chamadas leis talvez não tenham realidade própria. Talvez não estejam além e acima dos fatos que podemos observar. No caso do homem, porém, percebemos que as coisas não são bem assim. A lei da natureza humana, ou lei do certo e do errado, é algo que transcende os fatos do comportamento humano. Neste caso, além dos fatos em si, existe outra coisa, uma verdadeira lei que não inventamos e a qual sabemos que devemos obedecer. Quero considerar agora o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que o homem se tornou capaz de pensar, ele se pergunta no que consiste o universo e como ele veio a existir. Grosso modo, dois pontos de vista foram sustentados. O primeiro deles é o que chamamos de materialista. Quem o adota afirma que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe por quê. A matéria, que se comporta de formas fixas, veio por algum acidente a produzir criaturas como nós, criaturas capazes de pensar. Uma chance em 1000, um corpo se chocou contra o Sol e gerou os planetas. Por outra chance infinitesimal, as substâncias químicas necessárias à vida e a temperatura correta se fizeram presentes num desses planetas. E assim, uma parte da matéria desse planeta ganhou vida. Depois, por uma longuíssima série de coincidências, as criaturas viventes se desenvolveram até se tornarem seres como nós. O outro ponto de vista é o religioso. Segundo ele, o que existe por trás do universo se assemelha mais a uma mente que qualquer outra coisa conhecida. Ou seja, é algo consciente e dotado de objetivos e preferências. De acordo com essa visão, esse ser criou o universo. Alguns dos seus desígnios são ocultos, enquanto outros são bastante claros. Produzir criaturas semelhantes a si mesmo. Quero dizer, semelhantes na medida em que possuem mentes. Por favor, não pense que um destes pontos de vista era sustentado há muito tempo e aos poucos foi cedendo lugar ao outro. Onde quer que tenha havido homens pensantes, os dois pontos de vista sempre apareceram de uma forma ou de outra. Notem também que para saber qual deles é o correto, não podemos apelar à ciência no sentido comum dessa palavra. A ciência funciona a partir da experiência e observa como as coisas se comportam. Todo enunciado científico, por mais complicado que pareça à primeira vista, na verdade significa algo como apontei o telescópio para tal parte do céu às 2h20 do dia 15 de janeiro e vi tal e tal fenômeno. Ou coloquei um pouco deste material num recipiente, aqueci-o a uma temperatura X e tal coisa aconteceu. Não pensem que eu esteja desmerecendo a ciência, estou apenas mostrando para que ela serve. Quanto mais sério for o homem de ciência, mais no meu entender, ele concordará comigo quanto ao papel dela. Papel, aliás, extremamente útil e necessário. Agora, perguntas como, por que algo veio existir? E será que existe algo de outra espécie, por trás das coisas que a ciência observa? Não são perguntas científicas. Se existe algo por trás, ou ele há de manter-se totalmente desconhecido para o homem, ou far-se-á revelar por outros meios. A ciência não pode dizer sem que este ser existe nem que não existe, e os verdadeiros cientistas geralmente não fazem essas declarações. São quase sempre jornalistas e romancistas de sucesso que as produzem a partir de informações coletadas em manuais de ciência popular e assimilá-las de maneira imperfeita. Afinal de contas, tudo não passa de uma questão de bom senso. Suponha que a ciência algum dia se tornasse completa, tendo conhecimento total de cada mínimo detalhe do universo. Não é óbvio que perguntas como por que existe um universo, por que ele continua existindo e qual o significado de sua existência continuariam intactas? Deveríamos perder as esperanças se não fosse por um detalhe. No universo inteiro existe uma coisa, e somente uma, que nós conhecemos melhor do que conheceríamos se contássemos somente com a observação externa. Essa coisa é o ser humano. Nós não nos limitamos a observar o ser humano, nós somos seres humanos. Nesse caso, podemos dizer que as informações que possuímos vêm de dentro. Estamos a par do assunto. Por causa disso, sabemos que os seres humanos estão sujeitos a uma lei moral que não foi criada por eles, que não conseguem tirar de seu horizonte mesmo quando tentam e a qual sabem que devem obedecer. Alguém que estudasse o homem de fora da maneira como estudamos a eletricidade ou os repolhos, sem conhecer a nossa língua e, portanto, impossibilitado de obter conhecimento do nosso interior, não teria mais vaga ideia da existência dessa lei moral a partir da observação de nossos atos. Como poderia ter? Suas observações se resumiriam ao que fazemos, ao passo que essa lei diz que respeito ao que deveríamos fazer.
Do mesmo modo, se existe algo acima ou por trás dos fatos observados, sobre as pedras ou sobre o clima, nós, estudando-os de fora, não temos a menor esperança de descobrir o que ele é. A natureza da questão é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhuma razão especial, ou se existe por trás dele um poder que o produziu tal como o conhecemos. Uma vez que esse poder, se ele existe, não seria um dos fatos observados, mas a realidade que os produziu, a mera observação dos fenômenos não pode encontrá-lo. Existe apenas um caso no qual podemos saber se esse algo a mais existe, a saber, o nosso caso, e nesse caso, constatamos que existe. Ou examinemos a questão de outro ângulo. Se existisse um poder exterior que controlasse o universo, ele não poderia se revelar para nós como um dos fatos do próprio universo. Da mesma forma que o arquiteto de uma casa não pode ser uma de suas escadas, paredes ou lareira. A única maneira pela qual podemos esperar que esta força se manifeste é dentro de nós mesmos, como uma influência ou voz de comando que tenta nos levar a adotar uma determinada conduta. É justamente isso que descobrimos dentro de nós. Já não deveríamos ficar com a pulga atrás da orelha? No único caso em que podemos encontrar uma resposta, ela é positiva. Nos outros, em que não há respostas, entendemos por que não podemos encontrá-las. Suponha que alguém me perguntasse acerca de um homem de uniforme azul que passa de casa em casa depositando envelopes de papel em cada uma delas. Por que afinal eu concluo que dentro dos envelopes existem cartas? Eu responderia, porque sempre que ele deixa envelopes parecidos na minha casa, dentro deles há uma carta para mim. Se o interlocutor objetasse, mas você nunca viu as cartas que supõe que as outras pessoas recebem? Eu diria, é claro que não, e nem quero vê-las porque não foram endereçadas a mim. Eu imagino o conteúdo dos envelopes que não posso abrir pelos dos envelopes que eu posso abrir. O mesmo se dá aqui. O único envelope que posso abrir é o ser humano. Quando faço, e especialmente quando abro o ser humano chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, mas que vivo sob uma lei que algo ou alguém quer que eu me comporte de determinada forma. É claro que eu não acho que se pudesse entrar na existência de uma pedra ou de uma árvore, encontraria exatamente a mesma coisa, assim como não acho que as pessoas da minha rua recebem exatamente as mesmas cartas que eu. Devo concluir que a pedra, por exemplo, tem de obedecer à lei da gravidade, que, enquanto o missivista se limita a aconselhar-me a obedecer à lei da minha natureza, ele obriga a pedra a obedecer às leis de sua natureza pétrea. O que não consigo negar é que, em ambos os casos, existe, por assim dizer, esse missivista, um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Não pense que estou indo mais rápido do que estou na realidade. Ainda não estou nem perto de Deus da teologia cristã. Tudo que eu obtive até aqui é evidência de algo que dirige o universo, que se manifesta em mim como uma lei que me incita a praticar o certo e me faz sentir incomodado e responsável pelos meus erros. Segundo me parece, temos de supor que esse algo é mais parecido com a mente do que qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria, e ninguém jamais viu um pedaço de matéria dar instruções a alguém.